pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís. E eu, a Lena. Nós somos da Luarte Ateliê. Gente, hoje a gente preparou um vídeo pra vocês muito bacana. É uma dica, assim, super especial. Quando a gente começa a trabalhar com costura, ou quando a gente tem a intenção de trabalhar com costura, vem a primeira pergunta. Gente, o que eu preciso comprar? Socorro! Pois é. E aí, então a gente separou algumas coisas, né? Alguns itens básicos pra explicar pra vocês, pra gente realmente saber o que a gente precisa pra trabalhar com costura criativa, certo? Certo. Quando a gente começa, né, a gente fica empolgado e tudo. Bom, começando, sempre tem uma lojinha, um armarinho perto de casa, né? E a gente vai lá, e a gente fuça, e a gente quer comprar, tal, né? E aí, o que acontece, gente? É o que aconteceu comigo. A gente vai no armarinho, a gente vai na loja de tecido, a gente quer comprar o mundo. Porque é uma infinidade de tecidos, de composê. Composê que eu digo é tecidos também, tá? Que combina com os outros tecidos mais estampadinhos. E aí você vai lá pra comprar um alfinete e sai de lá com não sei quantos metros de tecido, né, Laís? Isso acontece muito comigo. Ela que me puxa, porque senão, né, já viu, né? E aí, a gente também não precisa comprar tudo de uma vez. A gente tem que pesquisar, tem que ver alguns lugares que são mais em conta, tem muitos lugares que são caros os tecidos, mas tem muitos que tem promoções. O material que nós vamos passar para vocês também pesquisem, porque tem, né, muitos preços variados e a gente tem que pesquisar porque dinheiro também não dá em árvore, né, gente? Assim, primeira dica primordial, pesquisem bastante os lugares onde que vocês vão comprar as coisas, né? Tem muitas marcas, medidas diferentes, tipos de tecido, de tesoura. Então assim, primeira dica é dar uma fuçada, pesquisa bastante antes de fazer essas primeiras compras, tá? Então assim, vamos lá, né? Nosso primeiro material para uma costura criativa bacana, tá aqui, são os nossos tecidos, né? Então assim, para começo, a gente sempre indica, né, o 100% o algodão, o chamado tricoline, né, porque são tecidos que tem essas estampas, tem essas cores. E antes de comprar muitas metragens, antes de grandes quantidades, gente, a gente vai priorizar a variedade de tecidos. O trabalho de costura criativa, a gente precisa de medidas pequenas, né? Não tem a necessidade de comprar muitos metros de tecido. Então, 30 assim, centímetros tá bom, né? Bom demais. Variado. Então assim, comecem com variedades, né? Com pedacinhos de tecidos, mais ou menos essa medida que a gente comentou aqui com vocês, que é um bom começo, tá? O segundo item que a gente trabalha bastante também são as bases de corte. Essas daqui, esses modelinhos aqui, né? As bases, gente, elas também têm de diversas medidas e diversas marcas também. Qual que é o segredo pra gente ter uma boa base de corte, né? Vocês vão ver o quanto que ela é maleável. Então assim, molinha demais e dura demais não é bom. Então assim, o ponto importante, né, que a gente sempre, quando a gente precisa comprar uma base nova, essa daqui foi a primeira base que a gente usou, né? Eu comprei ela até pra fazer trabalho de scrapbook e depois acabei usando, né, pra fazer trabalho com tecido. Então, a primeira dica pra gente olhar uma boa base são essas 3 camadas aqui, né, que a gente vai mostrar pra vocês depois com mais detalhes. Essas 3 bases, ela indica a espessura, né, dessa base. Uma base boa, se vocês forem vendo, conforme a gente vai cortando ela, para ter uma medida precisa de tecido, um corte bonito, a base volta, parece que ela, né, recompõe o corte que a gente faz. Então é uma dica bacana. Tem assim, de diversas medidas também. A gente gosta de trabalhar bastante com essa daqui, que ela é 45 por 60, vou mostrar aqui pra vocês, é uma base grandona, que dá pra você trabalhar super bem com tecido de medida de 1 metro, de 2 metros, ou então até medidas menores, né? Então, é uma base bacana. Mas pra começar, né, Laís, a gente pode começar pela pequenininha, né, porque são peças pequenininhas e cabe em qualquer lugar. Então, pra começar, você pode começar com a pequenininha e aí depois, conforme você for fazendo algumas peças que requer mais espaço, precisa de corte, né, e aí você pode investir e comprar uma maiorzinha, que é essa de 45 por 60, né? E aí, a base de corte, como eu expliquei pra vocês, ela serve pra gente fazer os cortes precisos, né, dos tecidos e a gente ter
ajudar, né, com essa questão das medidas que tem aqui na placa, pra gente ter as medidas necessárias para fazer a costura. E para fazer o corte nessa placa são esses cortadores aqui, ou as tesouras circulares, né? É a mesma coisa, né? Só nomenclatura diferente. O ideal é a gente ter dois cortadores, né? Uma só para tecido e a outra pra gente cortar materiais mais grossos. A manta, um corino. Então, como inclusive o próprio zíper, né, Laís? Porque na hora que você vai refilar a peça, que depois vocês vão saber o que é, não utilizar o que a gente utiliza no tecido, porque ele fica meio ceguinho e aí fica difícil de você utilizar ele no tecido. O cortador, ele tem essa lâmina aqui, é o que a gente estava comentando, né? Dependendo do material que a gente está cortando, ele vai ficando cego. Então, assim, se atentem a ter também um cortador com a lâmina bem afiado. Você vai sentir isso no momento que a gente estiver cortando aqui na base. Vamos gravar também um vídeo, né, explicando como que a gente usa esses dois materiais juntos, tá? Terceiro item, primordial pra gente ter um ateliê. Tesouras. Né? Tesoura também, gente, é uma infinidade de modelos, de tamanhos, de marcas. O bacana pra gente ter no ateliê, né, conforme a gente foi fazendo nosso trabalho, a gente viu que também é legal ter 3 tipos de tesoura. Uma só pra tecido, a outra corta papel, corta manta, corta plástico, porque também vai cegando, né, o corte. Sim. E uma pequenininha, né, só pra remate de acabamento. Vamos cortar fiozinho, vamos cortar uma pontinha, vamos cortar alguma coisa mais delicada, que, né, também condiz com o tamaninho dela, né? Então, reforçando, 3 modelinhos de tesouras também são legais pra gente ter. Mostra aquele lá também, Laís, a outra. Tem esse aqui também, que a gente também usa ele também pra acabamento, né? Sim. Chama pique em alguns lugares, né? Tic-tac em outros lugares. Então ele também serve como uma tesourinha pra acabamento, tá? Quarto item, desmanchador de costura ou abridor de casinhas de botão. Que nos ajuda muito, vocês não têm noção como ele é bem-vindo no ateliê. No começo da costura, ou não só no começo, até hoje, né, a gente também tá costurando muito e a gente faz uma costurinha torta ou faz uma costurinha que não deu certo, então ele ajuda a gente a desmanchar, né, a costura que foi feita pra gente poder refazer o nosso trabalho. Tem também de diversos tamanhos, tem alguns que lembram uma caneta, né, e tem uma pontinha dessa daqui também. A gente pode gravar depois um videozinho explicando como é que a gente usa, né, o manuseio dele certinho pra só descosturar e não cortar um tecido, cortar uma peça que a gente estiver fazendo, tá? Tem as réguas também. As réguas, no momento que a gente estiver usando a placa, ela é o nosso guia com o cortador, né? Vocês podem ver aqui que é o nosso guia. As réguas, elas também têm de diversos tamanhos e elas são legais porque a maioria delas tem a marcação em centímetros e em polegadas. Então tem passo a passo que a gente acha por aí, algumas revistas, alguns livros que tem em polegadas. Então essas réguas geralmente vêm nessas 2 medidas, o que ajuda bastante. A nossa dica de ter uma boa placa é uma placa de acrílico, que muitas vezes quando a gente tá usando o cortador, ela escapa, né, na régua e a régua de acrílico, ela não corta, ela não vai estragar. Então uma régua de acrílico também era muito bacana. Tem outros modelinhos que a gente usa no tem uma trabalhos também, né, Laís? Tem muitos. Tem tamanhos variados. Medidas diferentes, ajuda a gente a fazer alguns tipos de acabamento, né, como a caixinha de leite, que dá uma profundidade numa peça. Então tem diversos modelinhos também que depois a gente mostra pra você das réguas. Uma dica importante, um aviso importante: não use régua escolar na sua base de corte com o cortador. Por quê? Como ela tem uma espessura bem mais fina do que as réguas de acrílico, gente, isso aqui para se cortar é muito fácil. Essa lâmina, ela vem realmente como uma gilete, como uma navalha. Então, você tá usando o corte para você escapar, bater num dedo, bater numa mão, isso é muito perigoso.
Ai, Laís, mas eu não tenho condições de comprar uma placa grandona. Tudo bem, mas então assim, o que, que a gente sugere? Pontilhar, riscar o tecido que você precisa cortar usando a régua escolar e cortar com uma tesoura. Né? De novo, o cortador ele é muito perigoso, então assim, se atente isso. E ele escapa com muita facilidade na régua escolar. É muito então, importante isso. Exatamente. Então assim, é bom a gente ter ela como trabalho, né? Como uma peça pequena, que você precisa tirar alguma medida, mas para base de corte, evitem assim ao máximo ter que trabalhar com essa É um investimento que vale a pena e é uma segurança. É, exatamente. Isso aí. E aí tem também, né, os nossos queridos alfinetes. Alfinetes também de todos os tamanhos, de todas as medidas, de todas as cores, né? Tem esses bonitinhos aqui assim, que são os de corações, e tem os outros maiores, tem né? Estrelinha, tem enfim, vários modelinhos. O que a gente recomenda para trabalhar, que também no decorrer aqui dos nossos trabalhos a gente foi descobrindo que é uma peça muito boa, que são os que são de aço, né? E de cabecinha de vidro. Por quê? Eles são finos, então eles não estragam o tecido. No momento que a gente vai marcar a peça, ele não vai puxar a trama. Então ele é um alfinete bem bacana para você trabalhar. Ele é um pouquinho mais caro do que os outros normais. Vocês vão encontrar cartelinhas desses aqui de cabecinha de plástico por R$2, R$1,50, né? Então assim, são super tentadores pra gente comprar. Mas ele dá um efeito diferente no nosso trabalho, que é essa questão do fio, né, de não estragar a peça. Próximo item é a nossa famosa fita métrica, né? A fita métrica, como a placa e a régua que a gente comentou, ela também vem de duas formas. Ela vem, né, em centímetros e também em polegadas, certo? Ela, obviamente, nos ajuda com as medidas das peças, a bater, né, se tá tudo certinho, se tá tudo muito bem alinhado, né? Então a fita ajuda bastante a gente nesse sentido, né? Caneta fantasma e o lápis HB. A canetinha fantasma, ela é aquela caneta que a gente usa para riscar, para fazer as nossas medidas, os nossos moldes, e ela desaparece com o calor do ferro. Então, assim, é super, super, super útil. Tem a caneta, tem o giz também, fantasminha, que a gente também apaga ele com ferro. E o lápis HB, que também, né, obviamente ajuda a gente a ter esses traçados aí que quando a gente precisa para fazer os nossos trabalhos, né? O próximo item são as nossas linhas, né? Que também é uma loucura, porque tem cada uma mais linda que a outra. Muita cor, né? A gente recomenda, né, trabalhar com as linhas também 100% algodão, que ela tem uma resistência melhor, ela tem um fio bem bacana. E se você puder comprar e tiver espaço, o ideal são, né, os carretéis desses tamanhos aqui. Porque é a questão, né, do custo-benefício, que você paga um pouquinho mais, mas assim, ela vai render bastante, porque a quantidade de metragem que ela tem é muito maior do que aqueles carretéis pequenos. Eu, na minha casa, não tenho espaço, então os meus carretéis são pequenininhos. Aqui no nosso ateliê, a gente já tem um espaço maior, então a gente optou por comprar esses daqui que são os maiores. Tá? Vale muito a pena, né? Porque você não precisa se preocupar. Então. Dura muito. Você tá fazendo uma peça, né? E aí de repente acaba a linha, acaba o carretel. Então vale essa daqui dura bem mais, né? Dura bastante. A gente também trabalha com os clips, né? Que ajuda complementa o trabalho dos alfinetes. Os clipes a gente usa com bastante frequência quando a gente vai costurar uma peça que tem um plástico cristal. Se eu utilizar o alfinete no plástico, ele vai ficar marcado, ele vai fazer o furinho. Então o clipe... O corino, né? Plástico cristal. Dependendo do material, o alfinete vai marcar. Então a gente pode usar esses clipezinhos, essas prisilinhas aqui que a gente encontra super fácil em papelaria, em armarinho também. Ou o próprio clipe de papel também, né? Baratinho e... também faz a mesma função. Então função. é bem legal a gente também ter esses clipezinhos para costurar, né? Tem as agulhas também específicas para as máquinas de costura. Conforme a gente for desenvolvendo as nossas aulas, a gente vai explicar também qual que é a necessidade do número, da numeração de agulha para peça. Então, para peça que a gente vai fazendo.
vocês vão ver que uma peça com poucas camadas, né, uma peça mais fina, você vai usar uma numeração. Se está fazendo uma peça mais robusta, uma bolsa, então é uma outra numeração de agulha que vai ser um pouquinho mais grossa. Então isso também a gente consegue explicar. E conforme você for comprando seus materiais, então é ideal também ter um pouquinho de cada modelinho de agulha, tá? A gente usa também para fazer as nossas costuras a base de passar roupa e o ferro, né? Conforme a gente for fazendo os nossos trabalhos, a gente tem que estar com o tecido bem assentadinho, bem alinhadinho, para que nada fique torto. Tem a questão também da caneta, né, que eu comentei com você, conforme a gente for marcando, ela só vai sair com o calorzinho do ferro. Então assim, o ideal é a gente ter uma tábua pequenininha. Você pode fazer em casa mesmo, não precisa nem, né, ter esse gasto. Então, é uma madeirinha simples que a gente vai colocar, coloca um tecido, forra ela com um tecidinho bom. Embaixo e pronto. Exatamente, e é o suficiente, né? E aí, por fim, além de todos esses itens que a gente comentou aqui, né, são as bonitonas, as máquinas de costura, né? Os amores da nossa vida. A gente trabalha aqui com 2 modelinhos, né? As duas têm a função mais importante, vamos dizer assim, para a parte de costura criativa, que é a costura reta e o zigue-zague, né? Para um acabamento, para quem não tem uma máquina mais potente, por exemplo, a overlock, que é uma máquina de acabamento. Mas essas duas aqui a gente já consegue trabalhar super bem. Por que a gente tem 2 modelinhos? Que a gente gosta de trabalhar com 2 modelos, né? Essa daqui, ela tem os pontos decorativos que a gente pode utilizar para fazer um charme, uma graça na peça, né? Fazer um desenho. Exatamente. Fica muito delicadinho e bonito. Com certeza. Enriquece bastante o nosso trabalho, né? E ela também tem a opção de gravar letras e números. Então a gente trabalha muito com trabalhinhos personalizados. Então quer colocar o nome da criança, o telefone de algum lugar, né, em alguma peça específica. Então essa daqui a gente consegue fazer isso. Já esse modelinho aqui, a gente gosta de trabalhar bastante com ela porque ela aguenta trabalhos mais robustos, mais grossos. Então assim, mais camada, ela consegue trabalhar com jeans. Sim, então uma ela bolsa com bastante manta, com forro, fica um pouquinho grossa, ela aguenta numa boa. Muito bacana. Exatamente. Ela é uma máquina doméstica, ela não é uma máquina industrial, mas ela já consegue aguentar um trabalho um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Então assim, são 2 máquinas com preços acessíveis, né, vamos dizer assim. No decorrer assim do tempo a gente pesquisa bastante, a gente dá uma olhada bastante, tem muita opção pela internet de máquina nova, de máquina semi-nova. Então assim, a nossa recomendação para a máquina é veja bastante vídeos no YouTube, bastante tutoriais, as pessoas usando a máquina, explicando como é que funciona. Educação, pergunte, pesquise antes de comprar. Isso. Veja, né, uma máquina que tenha uma assistência técnica perto da sua casa, que isso ajuda bastante, porque é uma máquina, então assim, ela tem a possibilidade de quebrar, de dar algum probleminha, e o ideal é a gente levar num lugar que realmente de uma pessoa que consiga fazer isso pra gente, que tenha uma garantia bacana. Então, fazer a revisão, né? Limpar sempre, uma vez por semana dar uma limpadinha, porque vai muita sujeira, né? Mexe muito com tecido, com feltro, então então a gente tem que ter um cuidadinho com ela bem especial, porque afinal de contas, né? É a nossa ferramenta de trabalho, né? Então é o ideal a gente ter esse cuidado especial mesmo, né? Então é isso, a gente vai colocar aqui embaixo então um descritivo rápido de cada um desses itens que a gente comentou aqui, para você ter uma listinha legal, para você pesquisar bastante. O material básico que precisa. Isso. Pesquisem preço, pesquisem as lojinhas, né? Vejam o que cabe no bolso de vocês. Peçam indicação de quem usa, se tem uma marca nova você pergunta, não vai comprando porque achou bonito não. Primeiro você pergunta, olha, né, tem esse material assim nesse preço, alguém conhece, alguém já usou, é bom, né? Indica, não indica? É isso que tem que fazer. Exatamente. Então assim, esse é o nosso vídeo de dicas, né, do que a gente precisa para ter um ateliê. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tomem nota de tudo isso, façam as suas pesquisas e que no próximo vídeo a gente já consiga ter tudo isso aqui muito bem estruturado, vocês tenham isso dentro de casa pra gente já fazer umas costurinhas juntas, pra gente treinar tudo isso que a gente tem aqui de material.
E passar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu também, né? E vocês seguirem, assim como a gente está seguindo também. Isso. Lembre-se de se inscreverem aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui esqueça. embaixo. Compartilhe o vídeo, chama o pessoal, Isso. né? Algumas amigas, alguns amigos que queiram costurar, que tenham, né, essa ideia de conhecer esse mundo criativo. E até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.